Já tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. E bom, sem maiores delongas, numa rápida e breve autodescrição, eu resumo tudo em estou do mesmo jeito da última aula, porque estou gravando tudo no mesmo dia. Isso já é um padrão, vocês vão ver que se vocês tiverem outras aulas comigo, eu falo isso todas as aulas, porque eu gravo uma na sequência da outra e facilita muito para fazer essa parte de introdução, não é mesmo? Dito tudo isso, já vamos aqui para o slide, né? Como vocês viram, a gente já caiu direto nele para a gente falar da segunda aula de Branding em Style Guide. Eu já estou até começando a falar com um pouquinho mais de desenvoltura, vocês estão vendo? Olha só. Bom, o que vamos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre o que é o Style Guide, qual a diferença dele para o mockup e para o moodboard e quando usar o Style Guide. Por que eu estou usando Style Guide, Style Guide, Style Guide? Porque provavelmente quando vocês forem ver uma, como eu posso dizer? Ah, esqueci o nome. Hum, editor, me ajuda aí. Ah, lembrei. Porque muito provavelmente, quando vocês forem ver uma proposta ali de emprego, né, ou no caso, uma vaga de emprego, lembrei o nome, vocês vão ver que muito provavelmente, por mais que seja uma empresa brasileira, eles vão utilizar esses nomezinhos ingleses, assim, porque traz uma coisa mais cool, mais, nossa, como somos legais. Então, enfim, não me perguntem por quê, mas é utilizado dessa forma, então estou ajudando vocês a entender que existem esses dois nomes. E aí vocês podem estar se perguntando por que que o símbolo da Renner está passando constantemente na tela. Porque se a Renner tem, se você tem um estilo, olha só, ferrando acabei de ferrar com todo o contexto da Renner. Editor, vai cortar. Ai, ai. E vocês devem estar me perguntando por que que o logo da Renner está passando e passando e passando na minha tela. E aí eu digo para vocês, né? Se você tem um estilo, a Renner tem todos. Aduns. Enfim, vamos para aula porque já falei demais. Então, já vamos começar aqui diretamente falando do Dan Silveira, né? Do XG Ideas. Tudo isso vai estar lá nas referências para vocês conseguirem se aprofundar. Ele traz o conceito, né, a definição do que é o tal Style Guide ou Style Tile, ou até mesmo, né, o guia de estilo. Basicamente, é um recurso que contém os detalhes necessários relacionados à interface do usuário, a UI, do seu produto, o que garante a continuidade em todo o design do produto. Ele ajuda a definir elementos como tipografia, cores, layout, componentes aprovados para uso de acordo com as diretrizes da marca, ok? Então, basicamente, como até pode se ver na imagem, é um conglomerado de informações, e aqui na imagem até tem algumas coisinhas que a gente ainda vai ver mais para frente, que neste caso a Aftership considerou como um guia de estilo, mas aqui para vocês entenderem, é basicamente o contexto da gente conglomerar toda aquela questão de identidade visual, que a gente tratou na aula passada, para um documento específico voltado ao produto, né? Então, vamos dizer que a marca, como a gente trouxe na outra vez, né, a Coca-Cola, tem aquele símbolo vermelho, ela está querendo desenvolver um produto que é um aplicativo, mas um aplicativo voltado à Coca-Cola Zero. Basicamente, ali é uma visão mais voltada ao preto. Preto e também vermelho, mas o preto é a cor primária, o vermelho é a cor secundária. Então, a gente vai traduzir isso para um documento voltado ao quê? Voltado ao nosso protótipo, que vai ser basicamente a ideia de fazer um teste para o produto final, né? Então, todo esse Style Guide vai ser basicamente diretrizes, né, como o próprio texto diz, para que a gente consiga encontrar os melhores formatos e deixe isso documentado, para que isso seja constantemente utilizado daqui para frente. Mas a gente vai falar mais sobre isso nos próximos slides. Antes disso, a gente tem que dar uns passinhos para trás e a gente vai falar de o que é mockup, ok? No caso, a gente tem aqui que usar algumas aspas e a gente pode dizer que o mockup, a tradução seria talvez modelo, né? E aí o Sketch Team diz, é uma renderização de alta fidelidade do design do seu produto que mostra como ele ficará quando acabado. Um mockup pode assumir a forma de uma imagem ou modelo de um produto, e você normalmente os cria usando ferramentas de design digital. Você pode usar mockups para educar as partes interessadas, demonstrar propostas de design ou promover um produto, né? É que basicamente a gente tem ali um protótipo de alta fidelidade, mas assim, não é basicamente um protótipo, por quê? E aí vale a descrição. O protótipo ele tem que ser, na maioria das vezes, usual. Tem que ter uma usabilidade para que as pessoas consigam fazer o teste, né? Então, os clientes envolvidos ali para entendimento do seu produto, para realização de coleta de feedbacks, eles precisam conseguir tocar e ir e vir no seu aplicativo
para entender que, legal, é isso mesmo que eu estou pretendendo, né? É isso mesmo que eu pretendia lá no meu começo e agora eu estou conseguindo realizar. Então, com essa idealização, né, e aí basicamente o protótipo em si consegue fazer isso, a gente consegue fazer um teste de usabilidade. Mas o mockup ele pode ser muito bem utilizado numa questão de a gente não quer testar a usabilidade no meu produto, a gente só quer testar a parte gráfica, né? Então, agora a gente entendeu que a cor tal vai ser usada em tal lugar e a gente quer saber se o cliente ele gosta dessa cor ou não gosta. Então, a gente não precisa traduzir tudo isso em algo que vai ter que ir e voltar, que tem que ter clique, nem nada do tipo. A gente cria um mockup e a gente mostra esse mockup de, olha, a versão final que a gente idealizou é essa. Isso pode ser muito bem utilizado dependendo da necessidade, como eu bem disse. E aí a gente tem tanto de app mobile, a gente tem de website, a gente tem mockups até mesmo de dispositivos. E esses mockups de dispositivos podem ser até mesmo mockups físicos, tá? Então é bastante interessante ter essa ideia. E aí, para trazer até alguns exemplos, quando vocês veem aquelas conferências da Apple, normalmente eles trazem alguns mockups ali, né, nas telas dos seus produtos, para que as pessoas já consigam entender como que eles vão operar, mas sem precisar ficar tocando, né, só a parte gráfica. Então, isso é bastante interessante vocês terem em mente. Mas, como eu disse, essa aqui é a parte, vamos dizer, um pouco mais para frente do Style Guide, tá? Então, a gente vai agora voltar um pouco mais para trás do Style Guide e falar do Moodboard, ou painel semântico. Para quem fez a parte ali de aceleração, já ouviu falar sobre o painel semântico, até já viu ali que eu indico um site. Vou indicar mesmo um site na aula de hoje, para quem não escolheu a aula de prototipação ali dentro das letivas. Mas, basicamente, num contexto geral, até o próprio Joaquim Fernandes traz, é uma coletânea, né, de referências visuais, auditivas, textuais e até sensoriais para serem usadas como forma de dar visibilidade a uma ideia ou um pensamento. Ele é um quadro que pode ser feito juntando essas referências de forma digital ou física, com colagens, fotos, cheiros e demais elementos que você queira usar, ok? Se a gente for pensar no digital, não vai ter cheiro, obviamente, mas a gente também tem diversos componentes, e ali a gente, como ele mesmo disse, né, a gente pode trazer fotos, a gente pode trazer outros elementos, então cores, textos, ideias que a gente retirou de algum outro site que a gente visualizou, de algum outro aplicativo, e a gente coloca isso tudo num lugar só. Para o quê? Para quando a gente vê esse quadro preenchido, ou esse painel, a gente consiga olhar e falar, tá, determinado produto a gente quer que tenha este estilo, este, essa pegada, né? Não sei se é a palavra mais fácil de entender, mas pelo menos no meu convívio social, ter uma pegada diferente, uma pegada estilosa, é bastante comum, então eu não estou lembrando de outra palavra, mas acho que vocês entenderam o contexto, tá? E aí, basicamente, nessa ideia de, qual vai ser a pegada do meu produto? Eu criei esse mood board e eu entendo. Então, vamos, até a própria imagem aqui é sobre a Coca-Cola, mas vamos traduzir essa imagem que está falando da Coca-Cola aqui para uma Coca-Cola voltada ao público, né, que a gente gostaria que utilizasse não, né, que ingerisse mais a Coca-Cola Zero. Então, talvez as referências aqui estivessem muito mais relacionadas à saúde, né? Então, ainda assim, sobre a alegria, que é a marca da Coca-Cola, então você vê que as pessoas estão sorrindo, elas estão segurando a latinha, elas estão convivendo com outras pessoas, não estão nunca sozinhas, mas num contexto talvez mais de saúde, né? Voltado ali, talvez, de estar bebendo uma Coca-Cola com amigos, é, enfim, um happy hour depois do trabalho, e aí talvez se fossem vários médicos ali, a gente tivesse alguma representação gráfica, fosse uma questão mais de medicina, de saúde, né? Ou até mesmo não precisasse ir tanto para o lado, né? Coca-Cola, pessoas felizes, mas talvez trazer até alguns sentimentos no sentido de, tipo, um pouco deprimidos, não tanto, para que a gente consiga converter isso para dentro do próprio aplicativo, né, do próprio produto. Então, aqui é onde entra o Mood, né? Por isso que, basicamente, o nome em inglês é Mood Board, que é onde você define, né, a pegada, o contexto, de certa forma, que você quer passar para isso. Então, a gente tendo a noção do que é o antes e do que é o depois, então, o Mood Board é sendo um pouco antes do Style Guide e o Mockup um pouco depois, a gente entende quando usar o Style Guide. Então, quando o Mood Board for muito vago para a gente definir o que a gente quer fazer com o produto, e normalmente ele é, porque ele é só um estilo para a gente seguir, mas não necessariamente a gente vai ter isso como base, né? Então, a gente pode pegar uma imagem que tem uma cor rosa, verde, laranja, e a outra que tem uma cor roxa, preta e azul. Qual cor a gente vai usar no final do dia? Então fica muito vago, mas a gente consegue ter uma ideia visual do que a gente quer. Enquanto que
o mockup, ele já é muito preciso, né? Ele já está ali na finalização. Como eu cheguei numa finalização se eu não tenho nenhuma base, né? Então, como que eu construo a parte mais alta do meu prédio, né? Então, esqueci o nome. Nossa, hoje eu tô com a memória horrível. Editor, me perdoe. Moro na... Perfeito. Como que eu construo a cobertura, né, de um prédio se a gente, né... Corta. Então vamos até talvez aqui trazer uma metáfora, né? Então, como que eu construo a cobertura do meu prédio se eu sequer construir a base do meu prédio, né? Então, não colocar os pilares, não colocar toda aquela questão estrutural que é necessária para eu levantar os andares para aí sim chegar na cobertura. Então, quando só a base eu não consigo morar e eu não vou morar na cobertura enquanto eu não tiver a base, a gente chega no meio termo, que é basicamente o equilíbrio, que é onde entra o Style Guide. E aí aqui que o próprio Style Team, né, o Style Team fala sobre o que que é, né? Então eles basicamente estabelecem uma conexão direta com os elementos reais de interface sem definir o layout. Funcionam bem para os clientes que têm as marcas estabelecidas e precisam que elas sejam usadas para a web, né? Então a gente tem aqui uma definição no qual a gente entende que os style guides, né, como a gente já tinha visto anteriormente, eles têm esse contato direto, né, entre produto e cliente. E para ter esse contato direto de uma maneira com que seja eficaz, que aquela identidade visual vista anteriormente seja traduzida, a gente define um mood board. Com esse mood board, a gente entende o que que a gente vai colocar e a gente vai passar mais para frente quais são os passos, tá? De uma criação ali de um style guide, mas só para vocês entenderem previamente. A gente tem um mood board, a gente entende ali um conceito, a gente entende qual vai ser a pegada, a gente vai para um style guide, a gente utiliza ele para a gente definir diversas coisas e documentar. E aí, definindo essas diversas coisas, esses diversos componentes, a gente vai para o mockup. Por quê? Porque é o estágio final da nossa produção. Então, a gente tem um estágio inicial, no qual a gente começa a produção, a gente entende qual vai ser a produção, a gente faz a produção e a gente finaliza a produção lá na frente. Então, basicamente, são diferentes, mas são complementares. E a gente pode até dizer que são sequenciais, perfeito? Mas a gente vai tratar muito sobre o Style Guide aqui nas nossas aulas. Por quê? Porque é a parte de documentação que é extremamente importante. E a gente tendo aulas teóricas, né, ainda que a gente vá falar mais presencialmente nas aulas assíncronas, quarta. E por mais que a gente ainda vai falar nas aulas síncronas, né, nas aulas ao vivo, de alguns desses termos, a gente até vai talvez fazer algumas coisas práticas, eu não vou dar spoiler ainda, é bom vocês entenderem o conceito, né, nessas aulas teóricas para esse conceito ele ser bem utilizado lá na frente. E aí o Fica a Dica de hoje, né, a hashtag Fica a Dica é mantenha contato constante com o cliente. Então, a prototipação, no final do dia, ela é para a gente ter esse contato com o cliente para a gente coletar feedbacks. Esses feedbacks vão ser utilizados para a gente melhorar o nosso produto. Se a gente não tem feedbacks, a gente não melhora o nosso produto. Se a gente não tem cliente, a gente não tem feedback. Então, sempre mantenha contato constante com esse cliente para que a gente consiga obter todas essas informações que vão ser essenciais para a nossa trajetória. Perfeito? E basicamente, né, para a gente começar agora já a movimentar um pouquinho nossas mãozinhas e já começar a idealizar talvez eventuais possibilidades de ideações e pensamentos e até mesmo utilizar os nossos neurônios, né, em caso de, enfim, necessidades ali, né, de começar a aquecê-los, vamos começar fazendo um mood board, né? Então, assim, não é obrigatório, mas se vocês fizerem vai ajudar bastante. E como eu disse, talvez tenha uma hora certa ali mais para frente, no qual a gente vai utilizar para uma aula prática. Não sei se vamos ter aula prática ainda. Mentira, sei que se a gente vai ter, não vai, mas não vou contar para vocês. Vou segurando um pouquinho. Então, dito tudo isso, tentem criar um mood board de vocês. A conta do próprio Vista Create é gratuita. Vocês já conseguem juntar ali algumas ideias e vocês vão até pegando esse hábito de criação, para que daqui a pouco, talvez, não sei, a gente consiga utilizar ou não, tá? E só para não manter ninguém numa ansiedade, né? Não quero que ninguém tenha crise de ansiedade, a gente vai fazer aulas práticas. Um cheiro e beijo, pessoal, para todos e todas vocês. Temos as referências como de costume e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!